Eu tenho o prazer de receber nessa oportunidade aqui Marco Antônio Ribeiro, que é educador previdenciário e advogado. E uma das coisas que a gente, claro, está sempre em pauta é a questão de aposentadoria, previdência, as dúvidas aí de INSS, tem a questão de prova de vida, as mudanças que estão ocorrendo. E a gente trouxe aqui, portanto, aqui um especialista nessa área, como educador previdenciário, vai poder nos ajudar e alguém ligado justamente aí nessa área. É um prazer muito grande receber, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Eu que agradeço o convite por tratar de um tema tão prático no dia a dia e necessário para a sociedade no geral. Bom, então vamos começar pelo básico, né? A gente fala sobre o INSS, Previdência, o que são? Olha, veja bem, antes de falar de INSS, nós temos que ligá-lo a algo bem maior, que é a questão da Seguridade Social. A Seguridade Social no Brasil, ela é composta de um tripé: saúde, previdência e assistência social. Saúde de caráter aberto para todos que precisam, previdência de caráter contributivo e assistência social para aqueles que necessitam de um amparo maior do governo. Específico. E o INSS, ele está ligado a esse tripé, em algo bem maior, que é a chamada Seguridade. O próprio nome INSS é Instituto Nacional do Seguro Social. Então, pelo próprio nome, você já deduz que é um seguro social. É uma avenida de mão dupla, ou seja, você tem deveres e tem direitos. Para você ter direitos, você tem deveres de cumprir, que é a questão da contribuição previdenciária e a questão das outras provas que são necessárias para conseguir qualquer tipo que seja de benefício. Ao longo de todo esse tempo, e principalmente nos últimos tempos, nós tivemos assim mudanças. O que você acredita ser uma das maiores mudanças que teve nessa questão aí de aposentadoria, que é o foco também de quem está nos assistindo? Certo, vamos lá. Nós temos que lembrar que nós estamos sob uma nova previdência desde 13 de novembro de 2019. Então esqueça o que você achava que sabia de previdência. Então depois dessa data mudaram realmente, tiveram muitas regras novas. O que é que o cidadão ele estranhou mais e sentiu no bolso? Tanto a questão da dificuldade hoje de se aposentar, o acúmulo de processos aumentou muito, então está mais demorado se aposentar, apesar de ter o INSS digital. E a questão da chamada idade mínima. Hoje, o cidadão tem que ter uma idade mínima para se aposentar. No ano de 2022, a mulher acrescentou-se mais 6 meses e o homem, a idade mínima é 65 anos para o homem, no mínimo 15 anos de contribuição, se ele iniciou a contribuição dele antes da reforma, ou seja, novembro de 2019. Então, homem, 65 anos de idade e, no mínimo, 15 anos de contribuição. Quem começou depois vai ser, no mínimo, 20 anos. Tá? E a mulher, este ano, 2022, mudou. Ano passado eram 60 anos, mais 15 anos de contribuição, agora são 61 anos e meio de idade, mais o tempo de contribuição mínima. E outra questão que muita gente vai, infelizmente, sentir no bolso. O cálculo das aposentadorias mudou de forma muito profunda. Né? Tanto no cálculo do apurado, antes você levava em consideração um período X e ainda pegava 80% das melhores e descartava 20% das piores contribuições, ou seja, as mais baixas. Agora você pega todo 100% do período contributivo, e nós sabemos que o trabalhador início de carreira, ele recebe menos. Ao longo do tempo ele vai aumentando o salário. Então, hoje, quando se apura esse valor, ainda tem uma alíquota que vai baixar em 40%. Ou seja, hoje as aposentadorias elas iniciam, depois desse apurado, em 60% do valor que o trabalhador teria direito. E a partir desses 60%, soma-se 2% a cada ano a mais que passou de 15 anos de contribuição. É um cálculo técnico, mas infelizmente assusta no bolso hoje a maioria das pessoas. Porque ao entrar com benefício, ela vai ter já um baque de menos 40% do que ela teria direito antes de novembro de 2019. Agora, qual o mínimo em aposentadoria e qual é o teto? Olha, o valor mínimo hoje de um benefício previdenciário, claro, tem algumas exceções, quando uma pensão por morte ela é repartida, né?
É o valor mínimo que você recebe hoje, um benefício é um salário mínimo. Pois não. R$ 1.212. Né? E o valor máximo, que é o chamado teto do INSS, está por volta hoje de R$ 7.200 e poucos reais. Né? Só que assim, na prática, poucas pessoas têm condições de receber um teto da Previdência. Por quê? Porque as lacunas de contribuição ao longo dos anos são muito grandes. E com a reforma, então, agora ficou um pouco mais difícil. A grande maioria dos segurados do INSS recebem um salário mínimo. A grande maioria. E os que recebiam a mais, agora estão recebendo menos. Agora, quem não paga o INSS, doutor, como é que ele faz? Às vezes está muito doente. Como é que é esse processo hoje? Certo. Nós temos, como conversamos no início, dentro da Seguridade, tem a assistência social. A assistência social tem dois benefícios que as pessoas confundem que é um previdenciário, mas é um assistencial. Por quê? Porque é pago pelo INSS, mas é pela assistência, que é o amparo social ao idoso e o amparo social ao deficiente. Muitas pessoas com certeza conhecem uma pessoa que tem uma deficiência, uma limitação funcional no dia a dia, não contribuiu, mas recebe esse benefício. Qual é a diferença? Ele não paga 13º salário e para consegui-lo, você não precisa ter contribuição previdenciária. Você precisa provar, primeiro, claro, a incapacidade para o trabalho e também a incapacidade para os atos da vida independente, ou seja, necessitar da ajuda de alguém no seu dia a dia. Às vezes a pessoa tem um problema funcional na coluna, ou nos membros superiores ou inferiores, ou um problema psicológico, né, que ela não consegue fazer as coisas sozinha no seu dia a dia. Então ela tem uma limitação funcional e depende de terceiros. E outro pré-requisito, claro, é a carência econômica. Então, para ter direito a esse benefício, realmente o cidadão tem que não ter condições de prover a própria subsistência e nem tê-la provida por outros membros familiares, ou seja, não ter condições por si mesmo e nem pela família de ajudar valores mínimos de sobrevivência. Nós tivemos assim, a gente sempre teve assim reclamação no que diz respeito a pessoas que têm alguma deficiência e impossibilidade, não só deficiência, mas por conta dela uma impossibilidade de trabalho, a gente sempre ouviu, nós como repórteres, a reclamação de se provar isso e passar por uma perícia, Como é que está essa questão hoje? Olha, ela continua muito delicada, mesmo porque o acúmulo de benefícios previdenciários no caráter administrativo, ou seja, aqueles que entraram no INSS primeiro, ainda tem processos acumulados do ano passado, até do ano retrasado, aguardando uma perícia, por exemplo, social e uma perícia física. Por quê? Porque os benefícios por incapacidade, nesse caso o LOAS, o chamado LOAS, o amparo social ao idoso e ao deficiente, eles necessitam de uma perícia social, ou seja, uma assistência social, olhar a situação de fato daquele cidadão. Então tem muitas perícias acumuladas. Tanto na esfera de dentro do INSS, existe um acúmulo, uma demora, e esses que foram negados, boa parte deles, eles se recorrem na justiça. E na justiça também é um acúmulo muito grande de processos, porque são duas perícias e um rito processual que, apesar de ser mais rápido do que uma justiça comum, é um juizado, mesmo assim, pelo volume de processos, atrasou muito, muito mesmo. Bom, a gente já tem essas dificuldades com aqueles que trabalham aí no dia a dia, que tem sua carteira assinada. E a questão daqueles que trabalham na zona rural, como é que está hoje aí? Porque sempre foi uma coisa complicada, a gente ouvia até falar de jeitos, de fraudes, e o cerco foi fechando. Hoje, como é que está essa situação? Olha, por um lado, os trabalhadores rurais, a reforma da Previdência não os afetou tanto. Né? Já tem uma vida tão difícil, né? Sem outras coberturas. Mas o que acontece? Uma coisa ficou interessante. Antes existia uma obrigatoriedade do trabalhador rural estar ligado a um sindicato rural para validar a condição dele de trabalhador rural. Hoje, existem outras formas desse trabalhador rural provar para a Previdência a sua atividade. Ele apresenta para o INSS uma autodeclaração, como o próprio nome sugere, ele vai declarar a atividade rural dele nos períodos que ele efetivamente trabalhou, e a Previdência ela vai localizar em sistemas de cadastros rurais
se batem as informações que ele declarou. Claro, se o trabalhador rural tiver o sindicato em dias e tiver efetivamente na terra, a prova do sindicato vai ajudar um pouco mais. Mas se ele não tiver sindicato, é a autodeclaração que vai apresentar ao INSS o pedido dele, de forma digital, inclusive. E o governo faz um cruzamento de informações. O governo faz o cruzamento. Muito bem. Uma das coisas também que a gente até noticiou aqui foi justamente mudanças aí na questão de prova de vida. Bom, para quem não sabe o que é essa prova de vida, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu estou aqui, como é que eu estou vivo? O que é essa prova de vida e que mudanças foram feitas? Tá. Todo benefício previdenciário mantido pelo governo, ele precisa, ou previdenciário essencial, ele precisa de um programa de revisão e de manutenção. Por quê? Porque às vezes o cidadão, tem aquele cidadão que ele só recebe o benefício, ele vai ao banco, ele não faz outra coisa. E tem alguns casos que alguns beneficiários falecem e algum membro da família fica com o cartão e fica sacando. Então, as provas de vida fazem parte de um contexto de verificar sempre se aquele cidadão de fato que recebe um benefício, ele ainda continua vivo e, detalhe, se ainda ele tem os pré-requisitos que deram direito a ele receber a primeira vez. Tá? E houve uma mudança muito grande, por quê? Com a pandemia, a presença física ficou mais complicada para a prova de vida. Então, as novas regras agora, da semana retrasada, claro, não vai ser do dia para a noite, mas a previsão é que até 31 de dezembro eles efetivamente consigam fazer tudo, mas agora estão suspensas as provas. Ao longo desse ano. Mas assim, vejam bem, estão suspensas a exigência do INSS chamar para a prova de vida. Presencial. Presencial, porque agora é responsabilidade do INSS provar que o cidadão está vivo. Pois não. E antes era o contrário. Mas o que o cidadão não pode se esquecer? Agora nós somos, a tendência do cidadão é ser monitorado digitalmente. Então como é que o INSS vai provar, vai validar essa prova de vida? Se o cidadão ele compra um carro, se ele transfere um carro, transfere um imóvel, se ele foi vacinado contra o Covid, se ele chegou no posto de saúde. Então, qualquer atividade de vida, digamos assim, ao longo do ano... Um movimento registrado... Qualquer movimento registrado, o governo ele vai cruzar as informações. Por isso que tem muito benefício suspenso por irregularidade. Irregularidade no sentido de quê? Porque às vezes um benefício essencial, o cidadão diz, não tenho condição de prover a própria subsistência. Mas alguém pede o CPF dele emprestado e compra uma moto. Então, no comprar dessa moto, o INSS, como é que ele não tem condição e tem uma moto? E não tem capacidade física para andar na moto, ou psicológica, ou mental. Então, aí cruzou a informação, ele suspende o benefício. Então, ele usou essa estratégia agora para fazer as provas de vida. Então, o beneficiário do INSS, o que ele fizer, comprou, transferiu, viajou, tirou o passaporte, o INSS, tirou o passaporte, está vivo. Né? Então ele vai monitorando isso para confirmar a existência da prova de vida. Então, ou seja, por um lado uma facilidade, facilita, né, as coisas, mas por outro também todo cuidado nesse sentido para de repente você, por conta de uma ação irregular, você não ser também prejudicado nessa questão. Doutor Marco, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para a pessoa que está ali, está nos ouvindo, está nos assistindo, está nos vendo? Por favor, fique à vontade. Olha, eu sempre costumo dar uma dica, o seguinte. O cidadão geralmente se preocupa, ele se ocupa em se planejar, até se ele for convidado para um aniversário, ou um velório, ou um casamento. Ele vai com uma roupa condizente com a ocasião. Se ele vai viajar, a mesma coisa, ele vai saber o que ele vai levar. Agora, a grande maioria não se planeja, não se programa para a tão sonhada aposentadoria. Então, neste momento, você que está assistindo, não sabe por onde começar, procure alguém que entenda um pouco mais do que você. Você pode ter um filho, um parente, pesquise na internet primeiro quais são os primeiros documentos, tá? Não tirou sua dúvida? Uma região como Imperatriz, nós temos uma OAB atuante, com respectivas comissões. No caso, nós temos uma comissão chamada Direito Previdenciário,
que, em caso de dúvida, você procure alguém que entenda. Pode ser um contador? Pode. Pode ser um diretor de sindicato? Pode. Mas tem um advogado chamado previdenciarista, que é aquele que faz no dia a dia acontecer. Acontecer no sentido de ver direito onde os outros não veem. Tá? Defender, organizar a documentação, protocolar os processos, tanto no INSS e acompanhar, quanto na Justiça. Então, neste momento, você que está trabalhando de carteira assinada, eu não sei nem quanto tempo eu tenho de contribuição. Faça a sua senha do INSS na via digital mesmo. Pega uma internet, pega um acesso à internet, faça seu cadastro. Você vai puxar um CNIS, você pode fazer uma simulação de tempo de contribuição. E no caso de ter lacunas, procure um profissional. Porque você não pode deixar na responsabilidade do governo, no dia que chegar a postar, eu vou completar a idade só ano que vem. E se você perder a documentação? E se tiver mais uma pane de sistemas, como já está acontecendo, panes de sistema e sumiço de algumas informações de cidadãos? Por quê? Invasões. Com o pagamento do auxílio emergencial, ano passado e ano retrasado, né? Ano passado, a base de dados que o governo utilizou foi a mesma base de dados do INSS. Olha aí. Então, o que aconteceu? Foi muita pressão de dados. Então, por exemplo, um nome comum, João, um nome comum, feminino, Maria. Cruzaram-se dados, começou-se nós temos verificado isso, quando nós solicitamos um CNIS, tem uns extratos ali que tem incongruência de informações. Então, assim, você nesse momento, porque eu tenho minha carteira de trabalho, as duas carteiras. Não, tem. Então, veja se o que tem na carteira de trabalho, se tem no CNIS. Se bate lá. Se bate no CNIS. Faça um extrato. Eu, como educador previdenciário e mesmo como advogado, eu tenho que falar a verdade. Você pode fazer sozinho? Pode. De forma gratuita, você pode ir até o INSS. Em caso de dúvida, você pode fazer quase tudo digital. Mas nós sabemos que se você não souber, é melhor estar do lado de alguém que possa lhe ajudar. Claro. Possa lhe... A palavra não é nem defender. Defender o seu interesse, defender o seu direito. Porque se você deixar solto demais, as lacunas demais, eu entrei, eu fiz o pedido, aí se der errado, eu vou procurar um advogado. Isso geralmente custa mais caro. De tempo, é melhor prevenir do que remediar. Doutor Marco, muito obrigado por sua presença, participação aqui conosco, foi muito esclarecedor, com certeza, e teremos outras oportunidades, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Grande abraço. Olha, segura aí que a gente volta já, tem muito mais informações, a gente vai falar, inclusive mostrar para você uma situação que a gente está acompanhando no Brasil e o mundo, a situação das chuvas em Petrópolis, Rio de Janeiro, e não tem sido fácil, mais de 100 pessoas já mortas, e a gente tem acompanhado com muita apreensão toda essa situação. Mas segura aí que a gente volta já. Segura. Nossa.